Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Esse é o 9º programa, mais uma edição do programa Mãe Discípula. E a letra hoje é a letra I. E a primeira palavra é imagem. O dicionário explica a palavra imagem como reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou objeto. Aí vamos lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 1, diz assim, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, pode-se aperfeiçoar os que a eles se chegam. A lei, quer dizer, os homens, aquilo que os homens criam, aquilo que os homens constroem, né? Elas têm a sombra dos bens futuros. Essas sombras elas podem ser feitas por imagens, né? Mas elas não têm a imagem exata das coisas. E fazem sempre os mesmos sacrifícios, quer dizer, buscam sempre da mesma forma, né? Numa imagem que é uma reprodução, uma imitação de uma pessoa ou de um objeto. E falando de Bíblia, Jesus, Deus não é pessoa, é espírito, mas estamos nos referindo também às imagens feitas por mãos de homens. E aí diz que esses mesmos sacrifícios, continuamente eles oferecem cada ano, quer dizer, passa ano, muda ano e não mudam, né? Continuam vendo da mesma forma, adorando da mesma forma, oferecem a cada ano. Continuamente oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Quem se chega a essas imagens, né? Feitas pela lei, com os mesmos sacrifícios e a cada ano. Aí, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, tem outra tradução, outra passagem com relação à imagem. O qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, olha aí, qual que é a imagem que deve ser adorada? Uma imagem invisível, que é do primogênito de toda a criação. Inclusive desses aí que criaram a lei, que vivem esses sacrifícios e que passa ano após ano e que não mudam o conceito, né? A forma de adorar a Deus, de ter vida com Deus. A segunda palavra é intérprete. Intérprete, o dicionário explica como tradutor de línguas. Analistas são intérpretes de sonhos de seus pacientes. O tradutor de línguas está falando com relação ao Espírito Santo, porque tem o dom de línguas, mas é muito mais válido do que se interprete, haja um intérprete de línguas, isso edifica mais a igreja. E já os analistas que são intérpretes de sonhos de seus pacientes com relação a uma profissão, quer dizer, uma mensagem do céu e uma da terra. Em Jó, capítulo 33, no versículo 23, explica assim o intérprete. Se com ele, pois, houver um mensageiro, o intérprete, um entre milhares, ou seja, um defensor, né? Para declarar do homem a sua retidão. Então, aí está falando de uma outra profissão, que seja um juiz, um advogado, que seja algo da terra, classificado como um intérprete dentro da Bíblia. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27, já fala do tradutor, do intérprete de línguas, né? Aquele que tem o dom de interpretar as línguas. Está escrito assim, 1 Coríntios 14, 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou máximo 3, e por sua vez haja intérprete. É a passagem que diz que é muito mais valioso o intérprete de línguas do que propriamente o que fala línguas, que só edifica ele mesmo. O dom de falar em línguas só edifica a si mesmo. Descansa seu coração, esse é só mais um dom, né, de falar em línguas, que tem para alguns e para outros não. Se você deseja um dom a mais, então peça para ser intérprete de línguas, que é muito mais valioso diante de Deus, tá bom? Um beijo no coração e volto amanhã com o 10º programa Mãe Discípula com a letra J.